Certo, eu preciso fazer isso. Esse aqui é um resumo sobre a primeira parte do curso do Murilo Gun. Eu vou enxugar as ideias e deixar salvo aqui. A primeira parte do curso em si, já entrando, começa falando a respeito do mito do artista. A questão de você não acreditar que... Você não deve acreditar que a criatividade é uma coisa que só os artistas podem ter, mas que é uma coisa que serve para resolver problemas. Certo? O mundo ele está mudando rápido e soluções antigas elas não resolvem mais problemas novos. O que é que resolve esses problemas novos? A criatividade. A criatividade é para todo mundo porque ela serve para quem tem problemas para resolver. Certo? E daí entra a questão do mito do dom. Eu não sou criativo porque eu não tenho o dom de ser criativo. O que acontece? A criatividade é você usar a sua imaginação. Não é você criar uma coisa nova do zero, mas é você usar a sua imaginação. Isso é uma coisa que todo mundo tem. A gente desaprende a ser criativo, a gente desaprende a pensar fora da caixa. Mas na verdade a gente é colocado dentro dessa caixa ao longo da nossa vida. Porque as crianças são criativas. Elas já nascem fora da caixa. Daí tem uma expressão que eu gostei muito dentro do curso, que foi Noryogun Shanjire Niganda, que é que se você não nasce sendo, você pode... Se você não nasce sendo, trabalhando muito, você pode se tornar. Sabe, é muito filosofia do Rock Lee. E eu gosto muito desse tipo de pensamento. E o Murilo Gun ele fala na questão do hard work papai, né? Tipo, você direcionar o esforço para uma coisa que você quer, só que tem que direcionar direito, porque não adianta você só fazer o hard work. A energia com a intensidade para a atividade que você quer, sabe, masterizar, quer melhorar, deve ser direcionada para ela. E você não deve, tipo, se obcecar. Você não deve, como é que se diz? Você deve trabalhar, você deve estudar e treinar de forma controlada e focada para resolver o problema que você tem. Então você tem que saber o que você tem como problema para a partir disso você estudar e treinar, trabalhar, enfim, fazer o hard work direcionado para o seu problema. Não é para sair fazendo hard work que nem um maluco, entendeu? Você tem que saber qual que é o problema especificamente para a partir disso você aplicar o hard work direcionado para isso. E não adianta ficar obcecado por isso. Tem que ser uma coisa direcionada e controlada. Mito da criação. Criar é combinar coisas do seu repertório. Imaginar uma combinação nunca feita antes com o objetivo de resolver um problema. Ou seja, é você combinar as coisas para criar. E uma coisa muito boa para se fazer, para você combinar as coisas, é observar a natureza, como Da Vinci fazia. É observar e combinar elementos que tem lá para aplicar na sua vida. Mas tem várias coisas que você pode combinar. Tipo, se você gosta muito de oratória, você pode observar pessoas que falam bem, falando, e pegar pontos que você achou interessante, e daí pegar pontos de pessoas diferentes. Olha, eu gostei disso que essa pessoa falou, eu gostei dessa maneira com que essa pessoa falou, e combinar as coisas, entendeu? Não é só observando a natureza, mas em questão de qualquer coisa que você quiser aprender, você pode usar essa questão do você pegar coisas e combinar para criar uma coisa nova. O Henry Ford, ele juntou descobertas de outros homens e criou algo novo. O progresso acontece quando todos os fatores que contribuem estão dispostos. O resultado chegará inevitavelmente. O progresso acontece quando todos os fatores eles estão lá dispostos. O resultado ele vai chegar de forma inevitável quando tudo está lá pronto e você só precisa encaixar as peças. Nós devemos roubar como artistas, como
se eu não me engano, tem um livro que fala, né, Roube como um artista, que basicamente você tem que limitar o seu plágio, sabe? Você não vai criar uma coisa nova, mas você vai pegar coisas que já foram criadas e combiná-las, para assim você ter uma coisa nova. Você copia, transforma essa cópia e aí você combina com outra coisa diferente. Roubar como um artista é você honrar aquilo que você copiou e não degradar. É você estudar as coisas que você quer se embasar e não simplesmente folhear as páginas, mas se aprofundar naquilo que você está procurando. Você também, fazendo isso, você copia de várias pessoas. Lembrando, copia para transformar, certo? Para criar alguma coisa nova. E você não faz isso só de uma pessoa, você faz de várias pessoas, de vários lugares. E ao invés de roubar só de uma pessoa, você tem, como eu falei, que transformar ao invés de imitar o que a pessoa está fazendo. E você meio que faz um remix, sabe? O remix, ele mistura, por exemplo, um beat que tem um sampler, sabe? Ou um remix, você pega uma música e transforma uma música diferente, com um ritmo diferente, com elementos diferentes. É tipo isso. Você tem que roubar como um artista, copiar, transformar e combinar com outras coisas. A criatividade, ela é combinar de forma diferente coisas que já existem. Daí entra a parte do mito do acaso. O que é que eu aprendi lá? Que a criatividade, ela não surge do nada. Que na verdade existe um processo criativo que contém o quê? Que contém etapas, sabe? Você primeiro recebe o problema, depois, a partir desse recebimento do problema, sabendo o que você tem como problema, né? É muito importante você conhecer o que você tem diante de você. Conhecer o problema, ter a clareza do problema. Mas a partir disso, você vai ter uma preparação, depois disso uma incubação, iluminação, verificação. A preparação é o seguinte, você recebe o problema e daí você acessa o seu repertório, as informações que você tem, o que você sabe, o que você conhece, e você também pesquisa coisas que possam ser interessantes para resolver esse problema, que tem relação com a solução possível, né? Depois disso, depois que você se preparar e tiver tudo lá, às vezes a solução não vem do nada, não vem na hora, assim, né, que você tá lá pesquisando e, mano, qual que é a solução para isso aqui? Mas aí é que entra outro processo, que é muito importante também, que é a incubação. A incubação é você combinar de forma inconsciente, ou seja, você vai tomar uma distância do problema. Você vai deixar o inconsciente trabalhando. É, por exemplo, quando o Sherlock Holmes vai tocar o violino, sabe? Quando você tá muito cansado, você vai deixar de pesquisar, vai deixar ali de acessar repertório, porque você vai estar sobrecarregado e tudo mais, e você vai dar uma pausa, sabe? A exasperação que você conhece. E daí você vai deixar o seu inconsciente trabalhando para aí você depois chegar no outro processo, que é a iluminação. A iluminação é a revelação da combinação. Você já acessou seu repertório, você já pesquisou, daí você deixou lá na incubadora o que você tem guardado, certo? Daí depois é que vem o eureka. Daí depois é que vem a iluminação. Lembrando que antes de você ter a iluminação, teve o que? Teve hard work, teve pesquisa, teve trabalho. Isso é muito importante, certo? A revelação da combinação. O acaso, ele favorece as mentes preparadas. Então, se você se prepara, obviamente, é muito provável que você vá conseguir ter a solução para o seu problema. E um momento que costumam surgir muitas essas revelações, essas ideias com os nossos inputs combinados, então o quê? É o momento do banho, né? Que a gente tá lá debaixo do chuveiro. Desde que haja preparação. Lembrando, a preparação é muito importante. Daí a gente entra na verificação. A verificação é você validar
a combinação, ou seja, você vai mostrar a ideia para testar e ver se dá certo. O principal de tudo isso, desse processo de preparação, incubação, iluminação, verificação, é você ter uma boa preparação e ter um repertório bem nutrido. É você ter o conhecimento ali realmente, né? O Arquimedes, ele conseguiu resolver lá o problema do peso lá da coroa. Por quê? Porque ele tinha um repertório grande. Então ele se preparou, deixou incubando e daí depois ele teve o Eureka, né? Momento Eureka. Portanto, a criatividade ela não surge do nada, mas é o resultado de um processo composto de etapas. E o Murilo Gun, ele modifica isso. Ele modifica o processo criativo dando novos nomes. Ele chama de processo combinativo. Esse processo inclui o quê? Input, combinação, output, feedback. Input é a gente pegar as coisas, né? Tipo, ir colocando no repertório. Existem técnicas pra gente fazer isso. Depois eu vou tentar gravar um vídeo sobre essas técnicas. E, enfim, é a gente pegar, olhar com o olhar de caçador para as coisas, de resolvedor de problemas e tudo mais. Pegar as coisas, pegar os inputs. Olha só, isso aqui achei legal. E daí a gente pega coisas de universos diferentes e aí combina. Pá! Por exemplo, a gente pega uma coisa que os pedreiros usam lá para colocar tijolo e associa com uma coisa que os dentistas usam para ajeitar o dente das pessoas, sabe? Daí você tem uma coisa nova. É tipo isso. Aí esse processo se chama combinação. E ele divide o processo da combinação em dois: processo consciente e inconsciente. Certo? E já fica meio óbvio, né? Inconsciente é incubação e consciente é a gente pensar mesmo, né? Como é que a gente pode resolver isso aqui? Depois vem o output, que é você colocar para fora essa ideia, que seria meio que a parte da validação. E depois o feedback, que é você masterizar, é você melhorar aquilo que você criou a partir de um sistema de arrecadação de respostas e verificando as coisas. Então a gente deve resolver os problemas e não reclamar dos responsáveis. Mesmo não sendo os responsáveis pelos problemas, nós devemos pensar em possíveis soluções para resolvê-los. É muito interessante isso, porque assim a gente vai desenvolver uma mentalidade de pessoas que querem resolver problemas. E assim a gente vai ter ao longo do tempo que a gente for fazendo isso, olha, eu tenho um problema e como é que eu posso resolver isso aqui? Tipo, é meio que a gente brincar de resolver o problema dos outros, e ao longo do tempo a gente vai ter uma mente, um banco de dados muito grande, uma capacidade de resolver problemas muito musculosa, muito grande, entendeu? Assim, o banco de dados vai ficar mais alimentado e a gente vai encontrar prazer em resolver problemas. Nós precisamos estudar e treinar o processo criativo para resolver problemas, porque a criatividade é a resolução de problemas. Então comece a observar ao seu redor coisas que chamam a atenção, coisas que, por exemplo, são um problema, e daí você pensa, como é que eu posso resolver isso, sabe? Isso em qualquer coisa que você for fazer, qualquer coisa que você observar. Não importa se você está num parque de diversões, ou se você está numa escola ou dentro de uma cozinha. Mas assim, como é que eu posso resolver esse problema? Daí você vai acessar o seu banco de dados, você vai ver como você pode resolver, ou você vai ver como as pessoas arrumaram soluções para aquelas coisas. E a partir disso você vai conseguir alguma resposta para resolver esse problema e guardar para você, ou até mesmo compartilhar com quem tem o problema para ser resolvido, né? Mas o que mais importa disso tudo é que você vai crescer o seu banco de dados para resolução de problemas, estudando e treinando o nosso processo criativo de preparação, incubação, iluminação e feedback para fazer isso. A gente precisa ter esse processo afiado para a gente ser uma pessoa mais criativa na nossa vida. Certo? É para isso que a criatividade serve. Qualquer pessoa pode ser criativa, porque ser criativo é você resolver problemas. Coisa muito importante: se você não tem controle sobre uma coisa,
você não deve se preocupar. Se você não nasceu uma pessoa criativa, você não pode fazer nada para mudar o seu passado, mas você pode fazer alguma coisa para mudar o seu futuro. E o que você faz a partir disso? Você treina, você estuda. Então, se você não tem controle, você deixa pra lá o seu passado. E se você tem o controle do seu futuro, daí você age para fazer alguma coisa para mudar a sua situação. Lembrando, para resolver esses problemas, existe um processo, e essa resolução de problemas ela não acontece do nada. Ela precisa de uma preparação, precisa de um hard work. Padrão? Até um próximo vídeo. Falou!